Agora nós passamos para mais uma palestra de projetos. Nós vamos receber agora a professora doutora Ana Paula Lemes, que é a coordenadora do projeto da Bal Beverage e da BioReset, e também as alunas Nathalie Bonfim e Amanda Freitas. Bem-vinda, professora. Obrigada pelo aceite do convite. O tempo é seu agora. Eu que agradeço ao convite, muito obrigada. Vai ser muito legal estar essa manhã aqui com vocês, né, participando desse evento. Então, gostaria de começar dando parabéns a todos que organizaram. Bom, eu não pretendo hoje dar aqui uma palestra técnica, na verdade, eu preparei algumas considerações, alguns desafios, os objetivos que eu enfrentei nesses dois projetos desenvolvidos no ano de 2022. Então, só para falar um pouquinho de mim, né, dar o meu perfil, eu sou professora associada da Unifesp, nível 3, ingressei no Instituto em 2010, e em 2016, eu, juntamente com o professor Fábio Passador e a professora Mirabel Rezende, fundamos o Laboratório de Tecnologia de Polímeros e Biopolímeros, o TecPebio, né, que hoje conta com uma infraestrutura já capaz de realizar esses estudos de produção de novos materiais e caracterizá-los. Bom, a minha linha de pesquisa, eu gosto de transitar por essas 4 áreas. Então, nanotecnologia, área ambiental, desenvolvendo produtos visando aplicações na engenharia e também aplicações médicas. Então, com relação à nanotecnologia, eu tenho experiência em produção, caracterização e funcionalização de nanopartículas, na área ambiental, em ensaios de biodegradação, reciclagem e desenvolvimento de materiais biodegradáveis, e os materiais desenvolvidos, eles visam aplicações, por exemplo, no campo de embalagens ou aplicações na área médica, como produção de scaffolds para regeneração tecidual, curativos, esse tipo de material. E o nosso diferencial, né, o que eu divulgo para as pessoas, na verdade, é que para as aplicações de engenharia, o nosso diferencial é essa preocupação com o meio ambiente. Então, a gente gosta muito de propor soluções mais sustentáveis para os produtos. Bom, e qual foi, então, a minha experiência, né, nos projetos Embrapi? Eu tive 2 projetos finalizados agora no ano de 2022. Um deles foi com a empresa Ball, que é uma empresa, né, de grande porte. Foi um projeto de 2 anos. Ela nos procurou, na verdade, com o objetivo de desenvolver embalagens mais sustentáveis. Então, o projeto, ele tentou, né, avaliou composições que utilizavam polímeros biodegradáveis, polímeros naturais, de fonte renovável, ensaios de biodegradação e também o estudo da reciclagem desse material. Já a BioReset, ela é uma startup, né, uma empresa pequena, o projeto foi bem rápido, curtinho, de 7 meses, e a empresa estava interessada, na verdade, em aditivar o biopolímero que ela produz, né, para aplicações diversas em setores industriais. Bom, então, hoje eu já tive muito contato com empresas através de reuniões organizadas pelo nosso Centro de Inovação em Materiais, nas quais as empresas elas mostram, né, o problema, o objetivo que elas almejam, e nós, professores, né, falamos um pouco do que é nossa pesquisa e daquilo que nós somos capazes de estudar em favor da empresa. Mas nesses 2 casos, né, o contato foi diferente, mesmo porque o primeiro contato com a Ball, nós não tínhamos ainda o centro de inovação, foi um pouquinho antes da pandemia, então foi um ex-aluno que me indicou, e no segundo, né, na BioReset, foi um professor visitante que ficou sabendo da minha área de pesquisa, né, que eu tinha bastante experiência com o biopolímero produzido pela empresa, então ele fez esse primeiro contato. Então, feitas as apresentações, né, nós nos reunimos, vimos qual era o que a empresa precisava, o que ela queria, e aí é feito primeiro uma proposta de projeto, né? A gente monta um escopo,
traça alguns objetivos, prazos para as atividades, qual é a frequência, né, das reuniões, das apresentações, das entregas, e aí vem para os valores, né, de bolsa, de materiais de consumo, uso de equipamentos, se vai precisar de diária, de prestação de serviço. Uma vez que a empresa aceita, né, dá o ok, então aí a gente vai para a segunda parte, que é a montagem da equipe. Então, no meu caso, acredito que de muitos professores, a gente foi até o banco de talentos, viu perfis, né, de vários candidatos, a gente tenta selecionar de acordo com a experiência, né, se já desenvolveu projeto de pesquisa, já fez IC, se é dentro da área do projeto, né, de preferência, qual foi o desempenho acadêmico em algumas disciplinas, né, que dão o embasamento necessário. Então, desse jeito, a gente faz essa seleção, marca as entrevistas e aí sim a gente finaliza, né, a escolha da equipe e aí, feita toda a parte burocrática, a gente inicia o projeto. Bom, então qual foi a diferença, né, de trabalhar com uma empresa aí de grande porte e uma startup? Bom, a BOL, no projeto da BOL, nós tínhamos 5 integrantes, né, além do coordenador, um aluno de mestrado, um aluno de C, um aluno que era um técnico com nível de graduação e um aluno de doutorado voluntário. As frequências das reuniões, as reuniões eram mensais, né? Às vezes com um intervalo maior, mas normalmente mensais. E nós tivemos reuniões com a área específica, né, de contratação do projeto, mas também com muitas outras áreas. Áreas ligadas ao setor produtivo, ligadas ao setor de mercado. Tivemos reuniões com a gerência, tivemos reuniões com a empresa parceira da BOL também, né, relacionado ao processo de produção. Então, foi bem desafiador aí participar de todas essas reuniões. O projeto foi de 2 anos e teve um aporte maior, né? Os membros da equipe, então, foram a Amanda de Freitas, o Yuri Nogueira, Nathalie Bonfim e a Suelen Bahia Romão. Já na BioReset, que é a startup, o tempo de projeto foi menor, né? Como eu falei, 7 meses, mas nós tínhamos 4 integrantes, justamente porque o projeto tinha um tempo pequeno, né, de execução, nós precisávamos aí de mão de obra. Então, eu contei com 3 alunos técnicos com nível de graduação e a frequência das reuniões, ela foi muito maior, né? Então, eram reuniões quinzenais, às vezes semanais, né? E só mais para o final que a gente teve um intervalo um pouquinho maior. Claro que o projeto ele tinha um menor aporte financeiro, né? E os membros da equipe, então, foram o João Vitor Campos, Leone Cato e o Luan Mizukami. E aí, o que eu queria principalmente dividir com vocês, né, hoje, a respeito desses projetos, é o que eu vi com relação à modalidade Embrapi frente, né, comparando com projetos de agências de fomento à pesquisa, que eu estava mais habituada. Então, assim, a primeira grande vantagem foi essa possibilidade de montar uma equipe, né? Existem aí projetos como o Projeto Regular FAPESP, Projeto Universal, que nós não dispomos de bolsas, né? E aí fica mais difícil. Então, essa possibilidade de tratar já dos valores, incluindo as bolsas, olha, quantos alunos eu vou precisar para esse projeto, é fantástico, faz toda a diferença. Achei também muito interessante, muito vantajoso, essa interação forte com os financiadores do projeto. É meio que um empurrão para a gente ter essas reuniões com os financiadores, né? Então, algumas coisas eles falam, olha, tá ótimo, é assim mesmo, outras não, isso aqui não vai ser viável, vamos mudar um pouco. Então, eu gostei muito dessa interação. E os objetivos, né, são muito aplicados. Então, nessas reuniões, a gente entrava em contato com questões bem reais de processo, de mercados, de disponibilidade de matéria-prima. Então, isso dá um outro enfoque para o projeto. E eu achei muito bacana essa experiência. Aí, quais foram os principais desafios, né? Bom, tudo que é um pouco diferente é desafiador, principalmente no começo. Então,
A parte de documentação foi um desafio para a gente. Eram documentos mensais a serem entregues, que tinham outro formato, né, formatos diferentes daqueles que nós estávamos habituados. A estimativa de uso de equipamentos, hoje no projeto Embrapi, a gente tem que estimar não só o equipamento, mas a hora de uso desses equipamentos, né? Então, foi a primeira vez que eu fiz esses cálculos para os projetos, então foi muito legal. E a especificação, né, dos itens de compra, em muitos projetos a gente coloca isso de uma forma bem geral, mas o processo, o fluxo de compra, a definição dos itens, ela é diferenciada nesse tipo de projeto. Então, também foi desafiador para a gente. Mas vocês podem ver aí que dos 3 itens, 2 estão destacados, né? Aliás, 3 aqui estão destacados, né? A velocidade do projeto, né? Apesar da velocidade da BOL, o projeto ser de 2 anos, da BioReset de 7 meses, ambos são muito velozes, né? Porque no meio do caminho, as mudanças no mercado acabam mudando o interesse, né, da empresa. Então, ela começa com o interesse principal, mas aí, às vezes, no meio do caminho, ela pede algumas alterações justamente porque alguma coisa mudou no mercado. Então, isso é bem desafiador, né? A gente muda na medida do que é possível. E também a abordagem dos relatórios e das apresentações, porque nós do meio acadêmico, né, nós estamos às vezes muito interessados em explicar o fenômeno, explicar o porquê aquilo aconteceu, e é claro que a gente precisa saber disso para saber que rumo tomar diante dos desafios tecnológicos, né? Mas para a empresa, ela está muito mais interessada na viabilidade econômica, se aquilo é escalonável, como já foi dito em outras apresentações. Então, a abordagem ela tem que ser mais rápida, tem que ser mais prática, isso nas apresentações. A gente precisa sempre levar a disponibilidade da matéria-prima, já que a gente está falando de composições, os valores. Então, isso foi também desafiador. E o sigilo, né? O sigilo, a gente que está no meio acadêmico, a gente quer divulgar nosso trabalho, quer compartilhar esse conhecimento, mas na empresa, às vezes, o sigilo é muito importante. Então, a empresa, ela deixou bem claro isso para mim desde o começo, que o sigilo era importante, me explicou o que aconteceria, né, de entraves, caso o sigilo, né, do que estava sendo feito não fosse cuidado. Então, por isso que a gente sempre teve essa questão de divulgar parcialmente aquilo que foi feito, de pedir autorização. Então, esse foi o meu aprendizado. Eu achei muito importante também trazer os alunos para compartilharem, né, as expectativas, a visão que eles tiveram dentro da realização desse projeto. Então, eu vou passar a palavra aqui agora à equipe que participou desse projeto, né, que foi, né, a Amanda e Nathalie, também teve a Sueli, que não está aqui presente, mas as duas alunas, a Amanda de doutorado e a Nathalie, tenho certeza que as duas podem contribuir para essa nossa conversa. Muito obrigada às duas. Obrigada, professora. Agradeço pela oportunidade da gente estar conversando sobre o nosso trabalho, né? Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência. Aí eu participei do projeto da BOL, né? Que foi o projeto mais extenso. Eu entrei por meio do convite da professora, eu já fazia parte do banco de talento da Embrapi, né? Que hoje eu faço doutorado com a professora Ana na Unifesp, na área de materiais, ela é minha orientadora. E aí, como eu já tinha meu projeto de doutorado, a minha bolsa da CAPES, então eu entrei como voluntária nesse projeto. E aí, como os principais, assim, para mim foi uma oportunidade, né, de ter esse contato com o projeto da empresa, porque eu venho de uma carreira totalmente acadêmica, né, nunca tive esse contato com desenvolvimento de projetos desse tipo. Os principais desafios que eu encontrei, eles foram relacionados a isso, né, que a professora acabou de comentar aí, do tipo de pesquisa, do tipo dos relatórios, da entrega, da velocidade do projeto, né, que eu tive que ir conciliando esse projeto da empresa com o meu projeto de doutorado, e o projeto da empresa tem uma velocidade, uma demanda, uma atualização muito rápida, né, um pouco diferente. Outro desafio para mim também foi o trabalho em equipe. A gente ouviu aí na última palestra, né, sobre os times com diferentes competências, então acho que isso foi muito enriquecedor,
Porque acaba que essa jornada acadêmica, ela é um pouco solitária, né? O TCC, a dissertação, a tese, tudo você escreve, né? Um projeto seu, e aí com o auxílio do orientador, mas acaba sendo uma jornada solitária. Então, ter essa oportunidade de trabalhar com um time, de conhecer as meninas, de, né, ter esse apoio de pessoas com expertises totalmente diferentes, né? Pessoas que têm mais habilidades, às vezes, para escrever, para montar uma apresentação diferenciada. Então, acho que tudo isso é muito enriquecedor, né? E também ter esse primeiro contato, assim, com a linguagem também, né, da empresa, que é uma linguagem um pouco diferente do que a gente está acostumado aí nos congressos e tudo. E aí eu acho que isso, assim, vai ajudar muito na minha formação, né, profissional, esse contato com esse tipo de projeto. E aí eu queria aproveitar para agradecer a professora pela oportunidade, a Embrapi, né, de estar aí proporcionando essa parceria entre a empresa e a universidade, que eu acho que é muito importante. Agradecer as meninas que participaram do projeto comigo, o Yuri também, e agradecer a todos aí pela oportunidade de estarmos conversando nessa Copa Embrapi. Obrigada. Bom dia a todos, né? Eu me chamo Nathalie Bonfim. Eu ingressei no mestrado acadêmico na Unifesp em 2020 e nesse mesmo ano surgiu a oportunidade, né, do projeto com a BOL. Eu acredito que esse projeto, essa oportunidade também foi um dos motivadores, né, a continuar até mesmo no mestrado, porque tendo em vista a bolsa, que eu tinha entrado no mestrado sem bolsa, né, e com toda a pandemia, talvez se eu tivesse voltado no meu estado, eu não teria voltado ao, reinicializado, né, o mestrado depois da pandemia, então foi um dos motivos, né, que eu acredito que influenciou, né, na minha estadia, permanência e conclusão do meu mestrado, né. Essa questão do trabalho em equipe foi muito positiva, diferente dos outros, né, que tem muito essa questão mais solitária, como a Amanda disse. Desde o início, quando eu comecei o projeto, né, eu tive esse auxílio, né, dos meus colegas. Então, foi muito mais, não mais fácil, né, porque nunca é, mas me ajudou bastante, me deu força, né, e você vai aprendendo, né, com expertise de um, expertise do outro. Nosso grupo com tantos alunos, né, então foi super positivo essa questão. E eu vejo essa questão dos projetos em Embrapi como mais uma forma de incentivar a pesquisa, né? Além dessa questão das bolsas CAPES e FAPESP, é mais uma forma, né, de você incentivar alunos no mestrado, alunos na iniciação científica, no estágio. Então, é super positivo e contribui, né, para a nossa formação. Muitas das vezes, na universidade, a gente não tem noção das reais demandas da indústria. Claro que quando a gente foca numa área, a gente sabe o que aquela área tem, aquela demanda, né? Mas existem várias demandas e que a universidade ela tem capacidade, né, de auxiliar. Então, eu acredito que o Embrapi ele veio até mesmo para ampliar, né, essa visão da universidade. Eu já tinha um pouco dessa parceria com a indústria, né? Porque eu fiz curso técnico pelo Senai. E aqui na Bahia, eles mudaram a metodologia e não é obrigatório essa questão do estágio. Eles têm uma metodologia, que é o Telprax, que cria esse vínculo, né, da instituição com a indústria. Então, eu já tinha um pouco dessa noção, né, dessa parceria, e que acabou me ajudando muito, né. Eu acredito que um dos maiores desafios dessa questão do Embrapi nosso projeto foi um projeto mais longo, né. Então, mesmo tendo mais tempo, tem muito mais coisas que a gente tem que lidar, né? Questão do tempo, coisas que não estão muito na nossa mão, como um equipamento que está em manutenção. Então, a gente tem que aprender, né, a gerir tudo isso. Então, para mim, foi super positivo. Quero agradecer à professora Ana, né, mais uma vez pela oportunidade, ao Embrapi e a todos que estão aqui nos assistindo. Bom, então eu gostaria só de encerrar a nossa apresentação, agradecendo mais uma vez, né, a empresa que nos procurou, a minha equipe, né, que foi excelente, todos aprendemos muito uns com os outros, e agradecer a todos
da Copa Embrapi, a todos os envolvidos, na Unifesp, no nosso laboratório, no Centro de Inovação, e a esse evento que está dando essa oportunidade, né, para a gente de falar do nosso trabalho e de compartilhar as nossas experiências, nosso conhecimento. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora e meninas, Amanda e Nathalie, foi, assim, incrível o ponto de vista que vocês colocaram aqui para a gente, né? Geralmente as pessoas falam muito dos aspectos técnicos, né? Optam por explorar mais esse aspecto dos projetos, mas vocês trouxeram ótimas reflexões para a gente, e principalmente para a gente entender um pouco do que acontece na dinâmica entre startups, grandes empresas e os desafios. Foi muito relevante o que vocês trouxeram. Eu tenho mais uma curiosidade, professora, e dentro da sua linha de pesquisa, você, né, dá mais ênfase em materiais poliméricos biodegradáveis para aplicações industriais e médicas. Como que foi a motivação de começar a trabalhar com essa linha de pesquisa? Surgiu, caiu para você fazer? Como que foi essa iniciativa? Bom, aí vem de uma motivação pessoal, acho que desde criança, quando eu ouvi alguma coisa sobre as calotas polares estarem derretendo, efeito estufa, aquilo me apavorou, né? E eu sempre quis ir mais para essa área. Então, mesmo na iniciação científica, no mestrado e no doutorado, eu já trabalhava com polímeros naturais, com cargas renováveis, então já era o meu principal foco. E aí acho que coincidiu, né, atualmente, né, os problemas se agravaram, né, principalmente pelo descarte de materiais plásticos, que a gente sabe é uma realidade hoje, os microplásticos e tudo mais. Então, eu acho que isso acabou coincidindo, né, com o momento que a gente vive e o interesse pessoal que eu sempre tive. Então, a minha experiência, já desde a iniciação científica, é dentro dessa área. E aí, para materiais médicos, na verdade, foi quando eu ingressei na Unifesp, e aí, né, a antiga Paulista de Medicina, né, então aí me vieram com muitos assuntos, muitas demandas para a área médica, né, que poderiam ser supridas com esses polímeros também, então isso também me chamou a atenção. Então, meu interesse veio disso tudo. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui no chat, acho que as meninas podem te ajudar também. Querem saber se houve algum paralelo com as atividades da Embrapi e suas pesquisas acadêmicas ou demais trabalhos, junto às disciplinas, se houve esse paralelo. Com relação, será a divulgação científica, resumos, trabalhos em congressos? Sim, isso abrange também. Isso, né? Sim. Bom, a Nathalie, ela pode falar da experiência dela, né, especificamente, porque ela acabou de defender o mestrado, então dentro do tema, né, e nós sempre tivemos a questão do sigilo, que era importante, né, na divulgação dos resultados, e a Nathalie sempre soube lidar muito bem com isso. Eu acho que ela pode compartilhar um pouquinho aí da experiência dela nessas apresentações. Muito mais sobre esse vídeo. O meu mestrado, né, ele meio que esteve diretamente ligado, né, a nossa pesquisa, né, pelo nosso projeto Embrapi, né. O meu mestrado, ele estava ligado ao setor de embalagens, né, então, além da aplicação do nosso projeto, a gente conseguiu encontrar, né, uma aplicação paralela, né. Eu estou meio receosa de falar. Eu vou ajudar um pouco, então. Não, é difícil. O que eu acho que é o principal, assim, que é um desafio para o aluno, né, que vai trabalhar como a Nathalie trabalhou, é, assim, participar de uma conferência de divulgação de um trabalho, falando só o essencial. Porque quando a gente trabalha, a gente é o pai, a mãe da pesquisa, a gente quer contar tudo, né? Aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. E aí é um desafio, porque você precisa se controlar na hora, né? E precisa, às vezes, sair de questões, de perguntas
muito técnicas, né? E a Nathalie fez isso muito bem, né? Todos os envolvidos no projeto fizeram isso muito bem. Então, né, se alguém quiser uma dica depois, pode perguntar para elas, porque elas conseguiam, né, no meio da arguição, assim, com um joguinho de cintura, falar aquilo que era essencial, mas sem comprometer o sigilo, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa aprendida para todos nós nessa experiência. Nossa, que desafio para vocês. Eu imagino como deve ser desviar dessas perguntas para não escapar nenhuma informação. Bom, eu acho que a gente não tem mais perguntas aqui. Ah, não, temos sim. O que te surpreendeu no contato com as empresas / indústrias que você pode utilizar na vida acadêmica e com seus pares? Bom, eu acho que agora, de hoje em diante, né, todos os projetos pensados vão ter um enfoque maior de aplicação, eu acho, né? Não tem como voltar atrás. Então, hoje, não me vejo mais escrevendo um projeto sem pensar muito em diminuir custo demais, mais do que entender o que está acontecendo, né? Sempre na parte de processamento, de escalonar esse material, né? Então, assim, são questões que eu acho que eu vou levar para sempre agora, para os próximos projetos, mesmo aqueles bem voltados a agências de fomento à pesquisa, né? Ainda assim, acho que eu não vou conseguir não abordar, né? Ainda que o material não seja economicamente viável, por exemplo, não vou conseguir não abordar isso, né? Vou tentar abordar, olha, ainda é muito caro, mas tem a chance de diminuir por conta disso. E a disponibilidade da matéria-prima foi um desafio para a gente, uma coisa que a gente não estava esperando, né? A gente esperava que a gente ia conseguir rapidamente a matéria-prima. E é uma coisa boba, mas veja só, as empresas que fornecem a matéria-prima, ela está preocupada com os grandes consumidores, em atendê-los, né? Então, é diferente você comprar uma tonelada de uma matéria-prima do que você comprar 25 quilos para um estudo. Então, eu acho que de hoje em diante, né, não tem como voltar atrás, eu sempre vou ter esse olhar para a disponibilidade de matéria-prima, para o custo do processo, para o custo do material, e não só para o desafio acadêmico, né, de entender o fenômeno, de ver isso. Eu sempre vou buscar essas informações. Já ficou entranhado, né, professora? Ficou. Na forma como vocês trabalham. Bom, gente, a discussão foi maravilhosa, realmente, novamente, né, muito relevante que vocês trouxeram. Parabéns à professora Ana Paula pela orientação dos meninos, da Amanda e da Nathalie, que também parecem ser ótimas alunas. A gente agradece muitíssimo a participação de vocês. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez. Obrigada.